Mas ele tinha me dito que ia vir e veio mesmo. Aleluia. Graça e paz. Amém. Me chamo Madson, sou pernambucano, casado com a Jane. Mas já moramos aqui no Maranhão, já tem o quê? Quase 8 anos, sim? Estamos entrando no 8º ano. Desses 8 anos, desde quando eu me mudei do Pernambuco para cá, passamos 2 anos e 8 meses em Moçambique, lá na África. E eu acho que de todas as igrejas Nova Aliança, a Adonai deve ser a que mais conhece sobre a África. Então, não vou falar muito sobre a África, né? Pastor Rubens ama demais essa igreja e deve ter muito contato com vocês. Voltamos de Moçambique, já vai fazer 2 anos, já fez 2 anos. E voltamos com um propósito da parte de Deus. E estamos felizes por tudo que estamos vivendo. E amamos demais aquela terra, sonhamos em um dia poder retornar àquele lugar, ainda que seja para visitar aquele povo. Se você tem alguém com chamado missionário aqui que gosta, que Deus possa te dar a oportunidade de conhecer aquele lugar. E se você não tem um chamado missionário, que você deseje ir, porque altera mesmo a vida de alguém, aquela nação. Não é verdade, pastor? Quem passa por África nunca mais é a mesma pessoa. Quando eu vi o tema da série, eu fui convidado para ministrar, era por volta de umas 7 horas da manhã, não era? Eu nunca tinha recebido um convite tão cedo na minha vida. Eu estava voltando da padaria, encontro o abençoado ali, ele, pastor, tá. Eu digo, meu filho, vou, com certeza, vai ser um prazer. Depois eu descobri que nem com o pastor dele ele tinha falado, porque eu falei, pastor, vou pregar na sua igreja. Ele, que dia? Eu digo, num sábado aí, no sábado. Ele, pois eu vou estar lá. Já está autorizado, autorizou ali na hora, no susto. E o tema, quando a gente pega um tema como esse, para quem tem uma vida, uma jornada caminhando com Jesus, você lembra automaticamente de vários momentos e várias histórias que você passou, aonde você em algum momento foi cancelado de alguma forma. E automaticamente já veio vários textos, já veio várias histórias bíblicas de pessoas que sofreram e foram canceladas. Só que hoje pela manhã, ainda hoje pela manhã, eu não sabia ao certo sobre o que era que eu ia falar. E em oração, o Senhor me trouxe uma ótica diferente a respeito desse tema. E eu estou feliz em poder compartilhar com os irmãos. Amém? Eu sempre gosto, quando tem um tema específico, por mais que eu saiba qual é o significado da palavra ou do tema, eu gosto de ir para o significado original da língua portuguesa, né? O que é que ela quer dizer no dicionário. E na língua portuguesa, o que quer dizer a palavra cancelado? Tornar algo sem efeito, eliminar, excluir. Você pode repetir isso comigo? Tornar algo sem efeito. Tem gente que está com a boca fechada, eu vou dar uma chance de novo. Vai lá. Tornar algo sem efeito. Eliminar, excluir. Então, quando a gente pensa nessa palavra, a gente tem que ter essa compreensão do significado dela. Ok? Eu sei o que é ser cancelado. Eu já passei por isso. Eu sei o que é uma pessoa ser cancelado pelo sistema ou por outras pessoas. Quando eu tenho uma história de vida, né? Eu fui homossexual, me travestia, me prostituía. E aprove o Senhor, por misericórdia, me salvar e me tirar dessa vida. E me dar uma esposa maravilhosa e ser quem eu sou hoje. Então, quando eu decidi expor minha história, eu estava dando start nos cancelamentos, automaticamente. E eu tinha um Instagram, mas no dia que eu decidi
transformar o meu Instagram em uma plataforma para tratar sobre esse assunto e falar desse assunto. Inclusive, se você não me segue, vai seguir, por favor. Pastor Madison Alves, que é só para isso. Se você quer aprender sobre sexualidade, aconselhamento e esse universo, você pode aprender algumas coisas por lá. Quando eu defini a identidade visual e os assuntos, eu fui muito bombardeado. E o primeiro bombardeio começou pela família. Eu tenho 3 primos que são homossexuais. E o grupo da família foi um dia assim, o assunto, a manchete do dia era Madison. Madison é homofóbico, Madison não tem autoridade para falar sobre isso, ele não é psicólogo nem terapeuta. E foi detonado. E minha irmã manda mensagem: tu tá vendo o grupo? Que ela sabe que eu não sou muito bom de grupo. Tu tá vendo o grupo da família? Eu disse: não. Ah, pois vai lá falar alguma coisa, que estão falando um monte de coisa de você. E eu fui, e eu vi, e lógico, a gente está ouvindo coisas de pessoas que nós amamos, né? Você ser ferido por alguém que você ama, e que você ora, e que você chora pedindo para que Deus salve, parece que a dor é mais profunda. E lógico, como um bom cristão, eu me calei e deixei que o Senhor me justificasse. Até porque uma das coisas que provavelmente você nunca vai me ver é em mesa de debate. Até porque eu não acho produtivo debate. Sempre não dá em nada. A pessoa que é contra, sai contra e continuam os dois contra e não definiram nada e nem traz uma resposta para a pessoa que está assistindo. Então você não vai me ver em um debate. Provavelmente não me veja em um debate. E eu fiquei caladinho. E como é bom deixar Deus nos justificar. Porque dias depois, um deles me liga pedindo oração. Um dos primos que estavam lá me detonando, me liga pedindo oração, dizendo que precisava sair daquela vida, porque não aguentava mais. E eu disse: é isso aí, glória a Deus. Então, assim, eu já vi muito isso. Eu poderia aqui falar sobre isso. Eu já vi pessoas, na verdade, se matarem porque foram canceladas nas redes sociais. Eu acho que vocês já viram isso também. Sim ou não? Tem um psicólogo chamado Stanley Rodrigues. Em uma matéria ele diz assim, deixa eu ler para vocês. A cultura do cancelamento, principalmente da internet, tem a ver com a intolerância e a incapacidade de lidar com o diverso e de ser confrontado. A pessoa avaliada julga e critica diante de um contexto isolado e, a partir daí, cria-se uma imagem completa daquele episódio na vida daquele indivíduo. Então, cancelamento nas redes sociais, eu achei muito bacana a definição desse psicólogo, porque ele pegou exatamente o nicho ali do que de fato é um cancelamento nas redes sociais. Em uma matéria bem interessante, eu quero ler aqui para você, diz assim: alguém já ouviu falar na página chamada Choquei? Quem já ouviu falar? Infelizmente, alguém disse ali, ela existe, é verdade. A página que conta com milhares de seguidores em todas as redes sociais, tornou-se popular por divulgar fofocas da vida de famosos. O mais lamentável é que muitas vezes os cancelamentos dessa página são cuidadosamente arquitetados por profissionais do marketing e psicologia. É algo terrível. Para se tornar virais. O esquema envolve divulgar uma notícia falsa por uma das páginas de fofoca que fazem parte do mesmo espaço de relacionamento, replicar por todas as outras e pelas influenciadores agenciados e aguardar o linchamento virtual. É diabólico um negócio desse, não é, irmãos? Existem profissionais qualificados para projetar a fofoca e o cancelamento daquela pessoa. Esse esquema ocorreu com Jéssica. Lembra dessa história? Quem conheceu? Para aqueles que não conheceu, essa Jéssica foi caluniada. Mas infelizmente a situação se agravou muito além do que a página estava acostumada a fazer. No dia 18 de setembro, uma página postou a primeira fofoca sobre essa mulher. No dia 19,
mais de 30 páginas começaram a repostar. Quase todos também agenciados por essa empresa. Reproduziram a informação. O cancelamento dessa garota saiu no dia 22, no dia 23, ela se suicida, tirando a sua própria vida. Repita comigo, um cancelamento mata. Aí quando nós olhamos para conservadores, radicais, extremistas, intolerantes, opressores, fanáticos, antiquados, religiosos, ridículos, você está disposto a passar por isso aqui? Você tem estrutura para passar por isso aqui? Aonde você vai se agarrar para passar por isso aqui? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas existe uma página no Instagram de fofoca aqui em Imperatriz, chamado Novo Convertido. Quem já viu? Alguém conhece? Mais ou menos duas semanas ou uma? Há 2 semanas atrás, quem está nos stories? Tcharam! Eu estava apresentando uma peça de teatro e na peça eu estava vestido de palhaço e eu danço do passinho. Não vou fazer isso aqui não, para não dizer que na Adonai tem dança de passinho. E eu danço um funk ali de passinho. Pois não printaram aquele dali do Stories e começaram, a matéria daquele dia foi o pastor Matos. Pastor Matson é bênção, pastor Matson dança bem, pastor Matson não é bênção. Olha o passinho. E não pegaram a parte do final da peça, onde várias pessoas se converteram, se reconciliaram com Jesus e chorando e quebrantado na presença de Deus. Aí eu pergunto para você, você tem estrutura para passar por uma coisa dessa? Eu confesso que naquele dia eu fiquei meio baqueado. Eu digo, mas rapaz, porque eu nunca tinha passado por algo assim, que tomasse uma repercussão, né? Aí eu disse, mas rapaz, 2.000 seguidores, é pouco, graças a Deus, né? Mas já foi uma repercussão grandinha. Existe também isso com alguns famosos a respeito do cristianismo, né? Quem lembra do ator Chris Pratt, eu acho que é isso que fala, Pratt, que é aquele ator que fez o filme Jurassic Park, que ele é o que doma os animais, ali conversa. Quem já assistiu Jurassic Park? Aquele ator lá, em 2018, durante uma premiere da MTV, ele fala uma frase muito interessante sobre Deus. Ele diz assim, Deus é real, Deus te ama e quer o melhor para você. Creia nisso, porque eu creio, disse aquele ator. Depois dele ter se pronunciado como cristão em um evento como esse, pouco tempo depois, o Chris começou a ser perseguido, inclusive por colegas de famosos da internet. Uma atriz chamada Ellen, protagonista de um filme, ela depois se transforma um homem, né? Muda o sexo, muda ali. E ela começa agora a criticar esse rapaz nas redes sociais. Ela começa a juntar a galera LGBT e vai para frente da igreja que esse homem congregava, a Zoe Church, lá em Los Angeles, e faz protesto contra ele. E também fazendo protesto para que os donos que estavam empresariando ele, tirasse ele do próximo filme que ele iria encenar em Guerra das Estrelas, se eu não me engano. Esse cara sofreu um cancelamento, sim ou não? Sofreu um cancelamento por se pronunciar. E provavelmente isso possa acontecer com alguns de vocês, ou já aconteceu. Só levanta a mão para eu saber quem já passou por um cancelamento. Bem alto. Olhe para essa pessoa que está com a mão levantada e diga assim, parabéns. Você está no caminho. Está no caminho certinho. Mas, irmãos, existe algo pior que um cancelamento das redes sociais e de pessoas. Quem quer saber? Ser cancelado por Deus. Nessa manhã foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração e é isso que eu quero compartilhar com vocês.
Eu pensando em todos esses cancelamentos que possam existir por amor ao nome do Senhor, por se pronunciar, cancelamentos por qualquer outra coisa, o pior que eu acho é ser cancelado pelo Senhor. Vamos conhecer alguns personagens bíblicos que foram cancelados por Deus. E agora eu quero que você abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 4. Vamos começar com alguém que foi cancelado ali logo no início. E eu gostei defendendo a ideologia de Gênesis, maravilhoso. Isso daqui. Então vamos começar defendendo por lá. Um personagem chamado Caim foi cancelado por Deus quando matou seu irmão. Leia comigo Gênesis 4, versículo 8 até o versículo 16. Podemos ler? Amém? Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. Eis agora, pois, que maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, perceba o cancelamento começando a partir do 11, eu vou ler, Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: e é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes por não fizeres de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim. Lembra qual é a definição de cancelamento? Quem lembra? Vou refrescar. Na língua portuguesa, a palavra cancelamento quer dizer tornou algo sem efeito, eliminar e excluir. Estamos juntos? Então o versículo 16 diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Primeiro canceladozinho que as Escrituras nos mostram. É terrível passar pelo cancelamento das mãos de Deus. Vamos para outro. Vamos lá para 1 Samuel. Não, 2 Samuel. 1 Samuel, perdão. Samuel aprendeu diretamente com Deus o que é ser cancelado. Hoje você está tendo a oportunidade de aprender o que é ser cancelado pelas Escrituras. Deus cancelou Eli e seus filhos, e Samuel viu isso. E eu quero ler alguns textos que está em 1 Samuel, e fica aí com a Bíblia aberta em 1 Samuel. Nós vamos começar no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17, para você entender o contexto aqui que levou ao cancelamento. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Filhos de quem? E não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício com o povo, oferecendo sacrifício com o povo, baralhei aqui, a dislexia gritou aqui agora. Vai lá, de novo, vou ler do início, do 12. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote e, estendo-se
cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão. E metia no caldeirão, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de que se queimar a gordura, vinha o moço, perceba, só para a gente contextualizar aqui, era costume de que quando a carne do sacrifício estivesse sendo preparada, a pessoa poderia ir lá, o sacerdote poderia ir lá e tirar a sua parte. Agora veja o que os filhos de Eli fez. Também antes de que se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti comer cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queimar-se-ia primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então eles ali, diante daquele momento do ritual do sacrifício, existia a possibilidade do moço e do sacerdote comer daquela carne que foi sacrificada, era preparada, era dada. Só que ele chegava para o sacerdote e dizia assim: não, eu quero agora, eu quero desse jeito, é assim que tem que ser. E isso diante de Deus, como diz o versículo 17, era, pois, muito grande o pecado deste moço perante o Senhor, porquanto ele desprezava a oferta do Senhor. Vamos ler agora do 27 até o 30. Veio o homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito e na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas aos filhos de Israel. Isso aqui é uma profecia contra a casa de Eli, tá? Do sacerdote. Nós estamos lendo isso agora. Versículo 29. Porque pisais os pés os teus sacrifícios e as minhas ofertas e manjares que ordenei, se me fizesses na minha morada? E tu, por que honras os teus filhos mais do que a mim? A palavra está para o sacerdote. E por que honras os teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezarem, serão desmerecidos. Estão vendo os cancelamentos aqui ou não? Sim ou não, irmãos? Vocês estão comigo? 1 Samuel capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 14. Diz assim: então veio o Senhor a Eli, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Esse é o episódio que Samuel está ali, junto de Eli, e ele está ouvindo Deus. Samuel está ouvindo Deus e não entende ainda. E ele diz: é o Senhor que está falando com você. Então, quando ele te falar da próxima vez, diz assim: fala que o teu servo ouve. Versículo 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir, lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenham falado com respeito à sua casa. Comecerei e o
cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiado a iniquidade, nem os sacrifícios, nem com as ofertas de manjares. Ainda não terminou, tem outra partezinha sobre ali, capítulo 4, versículo 12. Do 12 até o 18. Então, correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegados e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que sai das fileiras e delas fujo hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhes o pescoço, e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Eu estou fazendo questão de ler junto com vocês os textos bíblicos, para que você não saia daqui dizendo que o meu pensamento, e eu acho que Deus pode cancelar uma pessoa. Você está lendo. Amém? Estamos comigo? Percebe a trajetória aqui da história de Eli? O Senhor o chamou, o Senhor o confiou. Era ele o sacerdote. Ele erra com a criação dos seus filhos. Ele erra em ser passivo ali, não ser posicionado. Ele perde a arca do Senhor. A arca do Senhor era a presença dele. Era a presença de Deus naquele lugar. E nesse momento, quando ele se dá conta do que aconteceu, ele cai da cadeira e morre. Um cancelamento que gerou morte. Vamos continuar? No mesmo livro, capítulo 15, nós vamos ler também alguns versículos. E agora nós estamos falando: Davi viu Deus cancelando Saul. Eu acho que esse é o caso mais clássico de um cancelamento da parte de Deus. 1 Samuel 15, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que ele fez. A Israel ter se oposto a Israel no caminho. Perdão. Nossa, como eu estou lendo difícil hoje, não estou, amor? Sai. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho, quando este subiu do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, menino e criança de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. O que é que o Senhor está dizendo? Você tem uma missão, Saul. Vá destruir o povo. Mate tudo, queime tudo, não sobre nada. Entenderam isso aqui, irmãos? Estão comigo aqui? Vamos pular para o versículo 7.
Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Ele destruiu todos e ficou quem? Ficou quem? O rei. Vamos continuar. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e as gorduras, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, o Senhor mandou ele destruir tudo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, versículo 11, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Isso é o quê? Isso é o quê, igreja? Cancelamento. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul, espera e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno, preste atenção nesse texto que nós vamos ler, nesses versículos. Prosseguiu Saul, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu Senhor rei sobre eles? Samuel está dizendo assim, tu não era nada, velho, Deus te colocou numa posição. Tu era pequeno, tu não tinha moral nenhuma, e Deus te deu um lugar de honra. Versículo 18, enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai, e destrói totalmente estes pecadores e os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao desejo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Olha a resposta de Saul. Percebe se às vezes nós não falamos a mesma coisa. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amalequita, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor dos despojos, e a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele está justificando porque que ele fez isso. Era para uma boa ação que nós fizemos. Nós trouxemos o rei por vitória e trouxemos os bons animais para sacrificar para o Senhor. Versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que a obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que gorduras de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te cancelou a ti, para que não sejas rei. Misericórdia. Irmão, sinceramente, eu não sei vocês, mas tem momento, ultimamente eu tenho lido a Bíblia, e tem hora que me dá um frio na barriga. Tem hora que me dá um negócio assim, que eu fico, meu Deus, meu Jesus, me ajuda. Me dá graça, Senhor, para eu permanecer fiel ao Senhor em todos os pontos e vírgulas que o Senhor mandar eu fazer. Quando lê um texto desse aqui, irmãos, uma boa intenção
Ainda que seja boa intenção, se você fizer essa boa intenção contra a vontade de Deus, é pecado. É pecado. Não pense que fazer coisas boas sem Deus mandar, você estará agradando a Ele. Foi o que aconteceu aqui. E o resultado disto daqui foi um cancelamento da parte de Deus. Ainda tem mais uma passagem. O Senhor saiu de Sansão. Quem lembra desse? Vamos lá, Juízes, capítulo 16. Juízes 15, perdão. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Juízes 16, do 17 ao 21. Todo mundo conhece a história de Sansão, não precisa eu resumir, né? Amém. Glória a Deus. Pessoal que faz CCC e CTL, aleluia. Descobriu-lhe todo o coração, aqui é um episódio da história, depois de Dalila ter insistido, né? Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Ah, meu Deus. Desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapada, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, ele confessou aquilo que Deus disse que não era para ele falar. Todo o seu coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado a um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ele, subjugá-lo, e tirou-se dele a sua força. Versículo 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei, preste atenção, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Qual é o episódio que nós temos aqui? O cara compartilha aquilo que Deus disse que era para ele guardar em sigilo, com a amada, com a sua mulher, traidora. E o que acontece é que Deus se retira dele. Em outras versões diz: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Você tem noção desse tipo de cancelamento? Eu volto a dizer, eu estou fazendo questão de ler os textos, para que você leia também e saiba que não é uma invenção o que eu estou falando. Ah, pastor, isso aí é só no Velho Testamento. Esse cancelamento só aconteceu no Velho Testamento. No Novo, qual é a história? Atos capítulo 5. Vamos lá? Atos capítulo 5, qual é o contexto? Jesus já morreu e ressuscitou.
e já foi embora e deixou os discípulos cuidando da igreja. O que é que significa Jesus Cristo morrer, ressuscitar e ir para o céu? Que a graça do Senhor está abundando sobre a igreja. Sim ou não? Sim ou não? O Espírito do Senhor já estava agindo na terra. Vamos ler do versículo 1. Entrando certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Até aí tudo bem, ok? Tudo bem. Ele tirou uma parte daquilo que era seu. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ele mentiu a quem? A quem? Mas ele não falou com Ananias? Ou com Pedro? Ananias falou para Pedro. Está aqui, ó. Tudo que nós temos está aqui. Quando nós mentimos para a igreja, quando nós mentimos para um irmão, nós estamos mentindo para o Espírito Santo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos aumentar o nosso nível de respeito pelo Espírito Santo. Precisamos entender que não existe um momento que Ele não está te vendo. Não existe um momento que Ele não está com você. Quem levantou a mão, entregou a vida para Jesus e se arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Acontece isso. Uma vez uma pessoa entrou, eu vou abrir um parênteses aqui na história de Ananias. Uma vez, uma pessoa entrou em contato comigo nas redes sociais para pedir ajuda sobre a questão de sexualidade. E ele disse assim: pastor, me fala sobre masturbação. Sabe quando vem aquela indignação? Poxa, o cara tem mais de 20 anos na igreja, velho. Quer que eu fale sobre isso? Ele já sabe que é errado. Aí eu não falei. Me irei, entrei na carne, não falei. Aí depois ele mandou mensagem de novo: pastor, fala para mim sobre masturbação. Eu disse: rapaz, ele quer mesmo que eu fale. Aí fiquei dizendo: Deus, o que é que eu vou falar? Porque ele já sabe. Eu vou dizer de novo que é pecado. Eu vou dizer de novo que ele não pode. Ou ele está esperando eu dizer que ele pode fazer isso? Eu não vou dizer. Aí deu o gelo de novo. Aí pela terceira vez ele disse: pastor, estou esperando. Eu posso ligar para você? Aí liguei. Aí eu disse assim: deixa eu te perguntar, tu tem coragem de fazer isso na frente de tua filha? Aí ele disse: não, jamais. Coragem de fazer isso na frente de tua mãe? Ou de uma pessoa que tu respeita? Aí ele disse: não, pastor, nunca. Eu digo: então você não está tendo respeito pelo Espírito Santo. Você respeita mais outras pessoas do que aquele que escolheu morar dentro de você. Você precisa aumentar o seu nível de respeito pelo Espírito Santo. Amar a Ele, entender que Ele não tem como lhe deixar. Era isso que estava faltando aqui sobre esse casal. Precisamos entender. Então, versículo 3 diz assim: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os que estavam ouvindo, todos os ouvintes. Versículo 6: levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que aconteceu. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entristecestes, entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-na, sepultaram-no junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Respira comigo aqui. É esse o sentimento que tem que estar no nosso coração. Temor. Respeito. Precisamos. Ser cancelado pelos homens e pelo sistema é ser bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais que feliz. Olha o texto, Mateus 5:11. Bota aqui, meu filho, por favor. Mateus 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo dizer todo mal contra vós por minha causa. É difícil, dói, é ruim, mas o texto está dizendo que mais que feliz é quando isso acontecer com você. Mais que feliz. Então o texto bíblico está dizendo que ser cancelado pelas pessoas é bom, por amor ao nome do Senhor, por uma vida de retidão, por uma vida de santidade. É bom. Agora, ser cancelado por Deus é motivo de desespero. É motivo de desespero. O que essas histórias tinham em comum, todas elas que nós lemos aqui? O que, então, que leva o cancelamento, o cristão vindo da parte de Deus? Repita comigo, bem alto. Pecado. Vamos? Fala, por favor, pecado. Todas essas histórias, o que tinha em comum era pecado. Então, o que leva Deus a cancelar uma pessoa é pecado. Você não pode pensar que você vai continuar pecando e não vai acontecer nada. Não tem como. Não dá. A vida de pecado, por mais que Ele, Deus, ame a todos nós, cantamos aqui hoje. Me ama Ele. Cantamos, né? Para não pensar que estou doido aqui. Por mais que a gente cante isso, por mais que Deus nos ame, é contra a natureza de Deus compactuar com o pecado, irmãos. Não dá, Ele não dá. Ele nos ama, mas Ele não tem como compactuar com o pecado. Não dá. É água e óleo, não funciona. É possível você nunca ser cancelado por pessoas e pelo sistema. É possível isso acontecer. Agora, você pode ser cancelado por Deus. É só você trazer e fazer o que o sistema quer e as pessoas querem, você não vai ser cancelado por eles. Agora, fazer o que o sistema quer e o que as pessoas querem, corre um grande risco de você ser cancelado por Deus. Aquele sacerdote ali, ele estava ali tentando negociar com os princípios. Sansão não queria desagradar a namorada, a mulher. Ananias e Safira, vamos se dar bem com essa história. Saul, achando que era o cara, que ele poderia fazer o bem. Tudo isso aqui querendo negociar com os sistemas da sua época. O viver de acordo com o sistema é ser cancelado com Deus. Tem pessoas que, para não ser canceladas pelo sistema, pecam contra Deus, mas automaticamente serão cancelados por Deus. Todas as vezes que você estabelecer consistência naquele pecado, você está dando início ao cancelamento de Deus na sua vida.
O famoso pecado de estimação, que você se sustenta nessa frase e fica ali toda hora caindo e recaindo naquilo, você está se cancelando diante de Deus. Então, se por amor a Deus você for cancelado por pessoas, fique tranquilo, você está no caminho certo. Só não seja cancelado por Deus. Só não seja. A graça de Deus não te dá liberdade de viver uma vida de pecado. Entenda isso. Entenda isso. Pastor, não é possível. Deus não faz isso. Ele me ama. Realmente. Se olharmos, quem está fazendo isso é você mesmo. Se você prestar atenção, é você que está provocando o cancelamento de Deus sobre a sua vida. Uma ação gera uma reação. E com Deus, as reações dele já estão escritas. Se você analisar as reações de Deus, já estão escritas a respeito da sua ação. Se você se aproximar dele, ele se aproximará de você. Se você o adorá-lo, ele responderá. Se você clamar, ele ouve. Se você bate a porta, ele abre. Se você pedir, ele te dá. Se você se arrepende, ele libera perdão. É assim que funciona. Se você peca e desobedece, existe a consequência para isso também. As reações de Deus já estão escritas. Já estão escritas, já está aqui. Nós só precisamos saber o que é que nós queremos ouvir da parte dele. Então, irmãos, sinceramente, qual o caminho que nós precisamos trilhar? Hoje, é um caminho de arrependimento e de santidade. É esse o caminho que nós precisamos trilhar. Meu desejo é que você reflita muito bem mesmo sobre essa palavra. Que você fique pensativo, era essa a proposta. Nós estamos vivendo um tempo de pregação no mundo, que ela está enxertada com muitos conceitos, vindo da ideologia freudiana, que traz muitas coisas almáticas, que traz muitas coisas, conceitos, e cada vez mais os crentes se tornando terapeutas e conselheiros, e eu acho bom que isso aconteça, mas que eles sejam bíblicos, para não converter a palavra à ideologia freudiana. E é interessante que Freud morre e deixa uma bagaceira a sua história de vida. Aí o cara constitui um monte de conceitos que estão usando para querer consertar o povo, onde a Bíblia já traz toda a solução. Não sou contra a terapia, pelo amor de Deus. Eu só acho que cada vez mais tem se negociado os valores bíblicos, tem se negociado os princípios bíblicos e tem invalidado as Escrituras, mesmo usando as Escrituras. É possível isso acontecer. Eu posso usar as Escrituras para falar o que eu quiser e embasar o que eu quiser. As seitas surgem por conta disso. Por isso que eu faço questão. Se eu tivesse terminado de ler todos os textos bíblicos, irmãos, e fechado a Bíblia e ter dito assim, amém, vamos para casa, não seria suficiente? Sim ou não? Teria sido suficiente porque foi muito claro, não foi? As histórias foram muito claras. As sentenças, as causas, as consequências foram muito claras. A Bíblia é suficiente para nós. Nós precisamos acreditar que ela não tem erro, que ela é impecável e que ela é suficiente para as nossas vidas. E hoje, diante de tudo isso, nós temos uma saída. Graças a Deus, nós não estamos no Velho Testamento, debaixo de uma velha aliança, mas estamos diante de uma nova aliança, onde nos dá direito de perdão dos pecados. Então,
O ser humano só conseguirá viver uma vida de santidade e se amar a Deus acima de tudo. Precisa amar ao Senhor. Precisa viver essa vida de trilhar em amar ao Senhor acima de tudo. Arrependimento e santificação é o que nós precisamos nessa noite. Quero convidar você a se colocar em pé. Quero convidar o pessoal do louvor. Sábado passado e domingo, eu estava em Bom Jesus do Tocantins, ministrando lá na Aliança Jovem e nos cultos. Foi no outro, né? Não, foi sábado passado. Foi Estreito. Obrigado, amor. Lá em Estreito. Quem tem uma mulher tem tudo, viu? Para os solteiros, busque a sua. Mas preste atenção aqui. Sabe uma coisa que eu vi acontecendo em Estreito? Foi pessoas que estão na igreja há anos, entendendo o caminho que elas deveriam trilhar desde o início. Existe uma leva de cristãos, e eu dói meu coração em saber disso, que se convertem e que olham para as Escrituras com uma ótica diferente. Que tomam uma decisão de entregar a vida para Jesus, baseado em um socorro das suas necessidades. Chegam na igreja, no culto, elas só conseguem enxergar a sua situação e elas se convertem para que Deus as tire daquela condição. Elas se convertem porque elas precisam ser prósperas. Elas se convertem porque o casamento está destruído. Se converte porque o filho está perdido. Se converte porque está nas drogas. Se converte porque estão vivendo uma vida totalmente fora das Escrituras. Pastor, isso é errado? Não, não é errado você tomar uma decisão de trilhar um caminho bom. Agora, a nossa conversão tem que ser porque Jesus Cristo é suficiente. Precisamos entregar a nossa vida para Jesus, porque Ele morreu na cruz por nós que somos miseráveis homens pecadores. Porque quando nós entendermos isso, nós não vamos sofrer cancelamentos da parte de Deus. Tem uma história que tem impactado muito meu coração esses dias. João Batista, o cara é exemplar das Escrituras. Um cara assim que nasceu porque foi profetizado. Começa por aí. Foi profetizado por Isaías que ele viria. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele nasce por conta de uma profecia. O anjo, antes da mulher engravidar, vem dizer: você gerará uma criança assim e assim. A criança é gerada e é cheia no ventre da mãe, é cheia pelo Espírito Santo, diz as Escrituras. Ele nasce, ele cresce, primo de Jesus, brincam juntos. Ele trilha um caminho e diz assim: Jesus, eu vou agora preparar o teu caminho.